Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, mais uma semana, mais um bate-papo aqui no nosso canal. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre a volta de Jesus, mas agora abordando uma outra problemática. Será que a volta de Jesus está atrasada? Será que a promessa de Deus pode ter adiantamento ou tardança? É correto do ponto de vista bíblico dizer que Jesus já poderia ter voltado e não voltou? Que a promessa de Deus então está atrasada? Bem, este é um assunto importante que merece a reflexão dos cristãos e daqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo. Mas antes de entrar nesta temática, eu gostaria de novamente convidar você a se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, e, se gostar do conteúdo, deixar o seu like, o seu comentário, tudo isso ajuda bastante o canal. E importante, ativar o sininho de notificações para que você seja sempre avisado quando um novo vídeo for aqui publicado. E também ajude o canal a crescer. Se você gostar desse conteúdo, por que ficar com ele apenas para si? Fale com outras pessoas para seguirem o canal, divulgue também. Seja o nosso representante aí. Na verdade, não nosso, da palavra de Deus que nós estamos pregando, tá bem? Bom, com relação a esta questão da volta de Jesus, será que realmente está atrasada a vinda de Cristo? O que eu posso dizer sobre isso? Nós já estamos esperando Jesus voltar há tempos, e ele nunca volta. Eu vou refletir um pouco sobre isso com você ao longo do cristianismo. Começando da Bíblia, o primeiro ponto que nós temos que ver é que no Antigo Testamento há muitas vezes a menção ao dia do Senhor, não se referindo ao dia sagrado de guarda, não é esta a temática, mas ao dia do acerto de contas, o juízo final, tecnicamente chamado pelos profetas do Antigo Testamento de o dia do Senhor, o dia que pertence ao Senhor para exercer o seu julgamento sobre a terra. E em várias passagens do Antigo Testamento, esse dia, ele não é evidentemente tratado como um dia de 24 horas, ele é um evento, mas ele parece sempre um evento iminente. Eu tenho várias passagens que eu notei aqui que eu poderia dar para vocês. Por exemplo, Isaías 13, 6 e 9 fala: o dia do Senhor está perto. Ezequiel 30, verso 3 diz: o dia do Senhor está próximo. Você vai para Joel capítulo 1, verso 15, Joel 2, verso 1, Joel 3, 14, e sempre diz ali: sim, o dia do Senhor está próximo. Sempre com a ratificação, a confirmação. Outra passagem, Obadias 1, verso 15 diz: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. E finalmente Sofonias capítulo 1, verso 14, verso 17 também diz: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Só que esses profetas, embora escreveram de maneira tão iminente acerca da vinda do dia de Deus, morreram e o dia de Deus não veio. Esta era a grande problemática. Aí é curioso que a partir do final do cativeiro da Babilônia, mais ou menos ainda pegando uma parte do cativeiro da Babilônia e rumando para o final, inspirados talvez até no estilo do profeta Daniel, começaram a surgir alguns escritores, que nós chamamos de escritores apocalípticos, que debruçaram sobre essa problemática do sim e ainda não. Quão perto é o perto? E também a questão da aparente tardança de Deus de cumprir os seus desígnios. Este movimento foi chamado de movimento apocalíptico, que envolveu a produção de livros inspirados, como o livro de Daniel, e não inspirados, como vários apocalipses judaicos, e também a problemática da chamada Teodiceia, que, embora a palavra não houvesse naquele dia, ela foi cunhada muito tempo depois por Leibniz, o conceito de Teodiceia talvez já estava imbuído ali no discurso dos autores apocalípticos que queriam, de acordo com o que no futuro significaria Teodiceia, justificar racionalmente a não intervenção de Deus num mundo de problemas. Porque realmente, às vezes, a gente é compelido a clamar para o céu. Onde está Deus que não faz nada? Cada vez que morre uma criança, cada vez que uma tragédia se abate sobre o mundo, especialmente com os nossos, nós, como Jó, clamamos: onde está Deus? E ele prometeu que ia voltar e que era logo, e até agora não voltou. A igreja cristã assumiu, de certa forma, essa herança da questão da tardança, mas isto não impediu os autores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus
a sempre falarem da volta de Cristo, ou do dia do Senhor, como sendo um evento às portas, próximo, iminente. Você tem diversas passagens no Novo Testamento, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos capítulo 13, verso 12. Lá diz: a noite está quase acabando, o dia, evidentemente o dia do Senhor, logo vem. Você vai para Filipenses capítulo 4, verso 5, perto está o Senhor. Você vai também para Hebreus 10, 25 e Hebreus 10, 37, você tem: se aproxima o dia e em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Você vai para Tiago e você encontra ali: a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. E também eu posso citar 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz: esta é a última hora, filhinhos. E se eu for para o Apocalipse, é aí que o tema da brevidade fica mais emblemático. Venho sem demora, é uma frase que Jesus fala várias vezes no Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, verso 11. Os pais da igreja, os primeiros cristãos primitivos, também continuaram com esse, digamos, sotaque teológico ao sempre afirmar a vinda de Cristo como uma ocorrência que estava às portas, aos seus dias. E então, será que eles se equivocaram? Quando começou a teologia protestante liberal, especialmente na Europa, e depois se espalhou pelo mundo, já no final do século XVIII, XIX, século XX principalmente, você tem vários proeminentes teólogos, a maior parte deles alemães, que chegavam a dizer que a volta de Jesus era um equívoco. Um exemplo que eu tenho desses teólogos da teologia liberal era Albert Schweitzer. Ele dizia que o próprio Jesus, olha que interessante essa, eu diria até petulância teológica, o próprio Jesus se equivocou achando que o fim do mundo aconteceria nos seus dias. Um equívoco que foi depois perpetuado no próprio apóstolo Paulo. Então, Albert Schweitzer, de uma só tacada, queria anunciar para o mundo o equívoco de Jesus e o equívoco de Paulo. Será que Jesus se equivocou mesmo? Bom, e então? O relógio de Deus está atrasado? Como é que eu, Rodrigo, lido com o assunto da tardança? Eu vou apontar para vocês aqui várias explicações que foram dadas ao longo da história da teologia sobre o porquê da tardança de Jesus. Eu também devo registrar aqui que eu aproveitei uma síntese dada pelo meu amigo Dr. Marcos de Benedicto, que é redator da Casa Publicadora Brasileira, e que fez um artigo muito sensível sobre essa temática, e eu resolvi então aproveitar algum resumo do que ele fez ali e com algumas adaptações utilizar nesse vídeo aqui, está bem? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações para vocês, das explicações que são dadas ao longo da história do cristianismo do porquê da tardança da volta de Jesus. O primeiro ponto que alguns pegam é o da impossibilidade. Geralmente são teólogos liberais. Eles dizem o seguinte: olha, Cristo não veio e ponto. Não haverá a volta de Jesus, é tudo uma ilusão. O mundo social é um reflexo do mundo natural que permanece do mesmo jeito desde o início. Por isso que alguns hoje, até talvez embarcando nessa ideia de que Cristo não venha mais, estão falando tanto em desistir do reino dos céus e começar a construir o paraíso aqui na terra. Aliás, o próprio Nietzsche fez uma proposta nesse sentido. Quando Nietzsche faz todo o seu desencanto com a realidade, fala da morte de Deus, Nietzsche propõe que nós valorizemos a vida. E que vida? Essa que nós temos aqui agora. E na mesma onda de Nietzsche, você teve outros filósofos com linha mais ou menos semelhante ou mais ou menos divergente em alguns pontos de Nietzsche, como, por exemplo, os filósofos positivistas, Augusto Comte, que acreditavam tanto no poder da ciência para estabelecer o paraíso na Terra. Emile Durkheim foi outro que também colocou isso aí. Hoje, evidentemente, no período pós-nietzscheano que vivemos, há um desencanto com esse progresso, com a ciência, com a tecnologia, porque o mundo embarcou aí em 2 guerras mundiais. Hoje nós vemos que todo aquele progresso do paraíso na Terra igualmente não veio. Nós vivemos agora na modernidade líquida uma época de desencanto. Mas parece que alguns estão voltando à época a ideia de não há volta de Jesus, não há paraíso, então vamos curtir o aqui e agora sem preocupar com o amanhã. Uma ideia bastante nietzscheana. Preocupe-se com o agora.
E você vê muito isso aí estampado em algumas propagandas, alguns livros, alguns aforismos da internet. Aproveite hoje para não se arrepender amanhã dos amores que não teve, dos beijos que não deu, do sexo que não realizou, das comidas que não experimentou. Abrace seu pai hoje antes que não possa abraçá-lo amanhã. Ou seja, muito uma ênfase no aqui, agora. Esquece o amanhã. É uma maneira indireta de dizer Jesus não vai voltar. Bom, quanto a esses, eu tenho aquela passagem clássica de 2 Pedro capítulo 3, onde ele fala que no fim dos tempos viriam os escarnecedores, segundo seus escárnios, questionando onde está a promessa da sua vinda, porque desde que nossos pais morreram, as coisas estão como desde o início. Então, Pedro, olha, você se esquece que também por muito tempo houve céu e terra, até que veio o dilúvio, etc. Uma segunda forma que nós encontramos ao longo da história do cristianismo de responder esse problema da tardança é negar que haja uma tardança. São um grupo de teólogos que falam da agenda de Deus. Então eles falam o seguinte, olha, para ocorrer uma demora é preciso ter uma data estabelecida. E como o Novo Testamento não estabelece nenhum tempo, falar em demora ou tardança é inapropriado. Esse grupo diz assim, olha, não tem tardança. Teria tardança se o Novo Testamento dissesse, Jesus virá daqui a 100 anos, e depois dos 100 anos ele não veio. Então é desproporcional, é errado, é herético falar em tardança da volta de Jesus. Eu tenho um pé atrás com esse grupo, embora eu concorde com parte deles, porque tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que os desígnios de Deus não conhecem tardança nem adiantamento, porém temos que fazer sempre a hermenêutica dos textos, e devemos lembrar também que a Bíblia não pode ser lida só com um texto, tem que olhar a obra, o conjunto da obra. E tem várias passagens bíblicas que dão a entender que há sim uma tardança, um atraso. Eu vou citar algumas para vocês que eu anotei aqui. Lucas capítulo 12, verso 38, quando fala da promessa da volta de Jesus, Jesus afirma que pode demorar até a terceira vigília. Ele conta a parábola dos 2 servos, e ele fala, olha, pode ser que o Senhor venha à meia-noite, pode ser que ele venha à terceira vigília. Então, quer dizer, ele vem numa época esperada, mas acaba vindo noutra. Isso para mim é a tardança, né? Ele pode vir meia-noite ou na madrugada. Outro detalhe também, Lucas capítulo 12, 45, deixa claro que aos olhos de um determinado servo, o retorno do Senhor está demorando muito, ainda que seja uma perspectiva humana. Mateus 25, verso 5, fala que tardando o noivo, as virgens foram tomadas de sono. Tardando o noivo, atrasando o noivo. Então veja bem, as virgens foram tomadas de sono por quê? Porque elas esperavam o noivo por um momento e ele tardou. Veja bem, essa parábola das 10 virgens para mim é emblemática. Ela não fala que as virgens se equivocaram quanto ao momento que o noivo chegaria, simplesmente. O noivo tardou. Então, quer dizer, ele tardou, ele atrasou. Tardando o noivo, quer dizer, tudo estava pronto e esperado para que ele chegasse a determinado momento. Aliás, na cultura do Antigo Oriente Médio, um noivo jamais chegaria à meia-noite para a festa. Esse não era o horário do noivo chegar. Mesmo que alguns casamentos em Israel poderiam ser realizados na noite, mas era logo após o pôr do sol. Estou falando nos tempos bíblicos, onde vinham as festas, as luzes, alguém iluminando, que dava um glamour melhor da cerimônia de casamento ela ser feita à noite. Então vinha o noivo e todo mundo dançando e em torno da fogueira, alguns com tochas, trazendo o noivo para encontrar com a noiva, o amigo do noivo vinha à frente, tinha tudo isso, mas não à meia-noite. A meia-noite era a hora que tinha que estar todo mundo dormindo. Então, evidentemente que a parábola está apontando para um atraso, sim. O noivo veio na hora que não era necessariamente para vir, pelo menos pelo protocolo. Outra passagem que eu poderia pegar também, Mateus 25, 19, que fala que o Senhor retornou muito tempo depois. É outra parábola de Jesus falando dos talentos. Então ele fala, olha, o Senhor demorou para vir muito tempo depois. Então a Bíblia dá a entender que há uma tardança, sim. Uma terceira forma de explicar esse aparente atraso da volta de Jesus é a teologia do tempo divino. O que a teologia do tempo divino diz? Ela, em síntese, fala assim, para Deus o tempo é diferente do nosso. A perspectiva divina é mais ampla. O período de 1000 anos em nosso calendário, para Deus é como se fosse um dia. Então nós devemos observar não o calendário da Terra, mas o calendário de Deus.
Para nós está demorando, mas para Deus é perto. A princípio, realmente parece que o apóstolo Pedro apela para esse argumento quando ele fala em 2 Pedro 3, verso 8, não tarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Antes, lembrem-se que para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia. Realmente, Pedro fala disso. Mas vamos colocar uma problemática emocional aqui. Do ponto de vista da comunicação divino-humana, a mensagem foi dada para esclarecer os tempos, a escatologia, para esclarecer a anjos ou a seres humanos? É a seres humanos. O Apocalipse é claro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então ali, eu confesso para vocês que emocionalmente falando, no campo das emoções, é um pouco problemático. Não estou querendo corrigir o apóstolo Pedro, mas só entender melhor a passagem dele, ou pelo menos a aplicação que muitos fazem da passagem dele. Porque, convenhamos, quando eu estou falando para uma criança, eu vou usar uma linguagem infantil. É diferente de quando eu estou falando para um colega arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Se eu estou falando para um colega arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém, ou se eu estou escrevendo um artigo acadêmico para ser publicado numa revista científica, é diferente de eu estar fazendo um programa para crianças. A minha linguagem, as minhas ilustrações, o meu vocabulário tem que mudar radicalmente para atender o destinatário da minha comunicação. Então, em outras palavras, se eu falar com crianças usando uma linguagem própria para colegas do mundo arqueológico, eu não vou atingir a criança, porque ela vai pensar com a cabeça de criança. Da mesma maneira, se eu falar para colegas do mundo teológico usando uma linguagem infantil, também não vou atingi-los. Então, se Deus fala conosco usando uma perspectiva divina, é complicado, porque nós estamos entendendo numa perspectiva humana. E, aliás, no Apocalipse, pegando um exemplo, o Apocalipse fala muitas vezes assim, porque em breve voltarei, porque as coisas que estão para acontecer, o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 1 já começa assim, né? Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve. Esta mesma palavra breve, que na verdade é um advérbio de tempo, esse mesmo breve, ele também qualifica a ordem do anjo para Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 7. Se você vai a Atos 12, verso 7, você vê o anjo chegando à prisão para Pedro e fala assim: Pedro, levanta-te depressa e sai. A mesma palavra, depressa, é a palavra que aparece no Apocalipse. Ora, se o anjo falou, Pedro, levanta-te depressa, é depressa mesmo, naquela hora. Não era para Pedro ficar esperando 2000 anos para levantar e sair da cadeia. Ora, por que no caso de Pedro, quando o anjo falou, levanta rápido, depressa e sai daqui, é uma coisa imediata, e no Apocalipse, quando fala depressa, tem que ser 2000 anos? Fica complicado da gente entender isso aí. Mas é uma hipótese que alguns levantam também. A quarta proposta que foi dada ao longo dos anos aí é a questão da paciência. Deus não quer que ninguém pereça, isso também está em 2 Pedro 3, verso 9, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que alguns acham que Deus espera além do razoável, e pode ser, mas eu acredito que isto terá um limite. Eu explico a vocês por quê. Num dos programas das minhas gravações e evidências, eu expliquei em que sentido eu interpreto o fato de Deus ter escolhido cada um de nós. Porque eu não acredito na doutrina da predestinação calvinista. Eu não concordo com a predestinação calvinista. Mas eu tenho que admitir que a Bíblia em vários momentos fala que Deus nos escolheu, nos predestinou em Cristo. Então, quer dizer, escolha é você retirar algo em detrimento a outros. Se eu falei que eu escolhi essa camisa para poder gravar esse vídeo, é porque havia outras camisas lá no meu guarda-roupa que não foram escolhidas. Isso é evidente, é o óbvio ululante. Mas como é que eu posso então explicar as diversas passagens da Bíblia onde dizem que Deus escolheu, predestinou, se eu acho que todos nós fomos escolhidos para a salvação? Porque é isso que eu defendo. Deus escolheu a todos para a salvação, mas se ele escolheu a todos, não houve escolha.
não houve eleição. Eleição, escolha já pressupõe outros elementos que não foram escolhidos, que não foram eleitos. Como é que eu resolvo isso? É simples. Se eu olhar pela biologia, não é que eu estou querendo usar a biologia para entender Bíblia, mas eu acho que como parâmetro aqui apenas de ilustração funciona. Um homem em sua idade adulta, ele produz bilhões ou trilhões e trilhões e trilhões de espermatozoides. E uma mulher em idade adulta, ela produz pelo menos uns 10 mil óvulos. Ou seja, você é o resultado de um óvulo fecundado por um esperma. Mas esse óvulo que fecundou você não foi o único que sua mãe produziu em toda a sua vida. E esse esperma que fecundou o óvulo que virou você não foi o único espermatozoide. Deixa eu me corrigir. Esperma é o conjunto, né? Espermatozoide. Esse espermatozoide que fecundou o óvulo que deu à luz a você não foi o único espermatozoide que seu pai produziu em toda a sua fase adulta. Ou seja, se eu usar a combinação matemática, tanto seu pai como sua mãe poderiam, em termos fisiológicos, ter concebido milhões de outros que não seriam você, como possibilidade. Não é que sua mãe poderia ter milhões de filhos. Ela poderia ter milhões de opções de combinação, porque a cada vez que um homem ejacula, imagina quantos milhões e milhões e milhões de espermatozoides estão entrando no útero feminino. E apenas um fecundou o óvulo. E quantas vezes a mulher ovulou e não teve relação sexual e o óvulo foi embora na menstruação e não virou nada. Então quer dizer que matematicamente falando, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de possibilidades de combinação de espermatozoides com óvulo para sair indivíduos diversos. Mas de todos esses milhares de possibilidades que Deus teria, essas milhares de possibilidades, Deus escolheu que aquele espermatozoide específico fecundasse aquele óvulo específico, porque Deus quis você e não os outros que não foram fecundados. Então é nesse sentido que Deus escolheu a cada um de nós. Porque meu pai e minha mãe poderiam, se meu pai tivesse relação sexual com minha mãe, sei lá, 2 dias depois, talvez não seria eu que estivesse aqui, com certeza não. Tá certo? Se o meu pai tivesse relação sexual com minha mãe no mês seguinte, na outra ovulação, talvez ela teria uma menina e não seria o Rodrigo Silva. Ou mesmo que fosse um menino, seria outra pessoa, não seria eu. Então aquela fecundação, naquele momento exato, naquela forma exata, com aquele espermatozoide exato, aquele óvulo exato, que foi a única forma que tinha de ser eu e não outro aqui nesse lugar, permite dizer que Deus me escolheu. Entendeu como é que eu entendo a questão da escolha? Só que Deus quer que todos sejam salvos, evidentemente. Mas ele não obriga todas as pessoas a se salvarem. Então isso aí tem um limite. Eu não posso colocar isso aí ad infinitum, porque sempre Deus vai estar gerando filhos. E se eu disser assim, não, Deus não voltou no século passado, porque senão quem nasceu no século 21 não teria sido salvo. Se fosse assim, Deus também não poderá voltar no século 21, porque quem vai nascer no século 22 também não nasceu ainda, não foi salvo. Então, isso tem um limite. Essa paciência de Deus tem um limite. Outros propõem, o quinto tema, a teologia da condicionalidade. Eles acreditam que a volta de Jesus é incondicional, mas o tempo depende das circunstâncias. Opa, isso aqui me interessa. A hipótese da condicionalidade, vou repetir, a volta de Jesus é incondicional, ela vai acontecer anyway. Mas o tempo para que ela ocorra depende das circunstâncias. Como não existem mais profecias de datas pré-estabelecidas, de acordo com Apocalipse 10, verso 5, que fala já não haverá mais tempo, a hora do evento depende de outros fatores. E, de fato, se olhar na Bíblia, o povo de Israel poderia ter entrado em Canaã num tempo muito mais curto do que entraram. Aliás, nem entraram, porque quem entrou foram os descendentes deles, com exceção de Caleb e Josué, aqueles que saíram mesmo pelo êxodo, morreram no deserto. O plano de Deus original seria que talvez aquele povo que ele tirou do êxodo entrasse em Canaã, num curto espaço de tempo. Deus talvez não queria que ficassem 40 anos para aquela nação morrer. Mas Deus fez isso por causa da situação humana. Ou seja, Deus é soberano, mas ele pode atrasar ou adiantar os seus eventos
de acordo com as circunstâncias do seu povo. Isso é fato. Jesus já poderia ter voltado se a igreja tivesse pregado o evangelho em todo mundo. Sexto, alguns apelam para a questão da maldade. Na visão de alguns, o grau de maldade do mundo ainda não atingiu o estágio suficiente para que seja objeto da ira divina. De fato, parece que Deus tem uma paciência, vou voltar de novo ao assunto da paciência, uma tolerância. Se você olhar Gênesis capítulo 15, você vê Deus conversando com Abraão ali, e ele fala, ainda não se encheu a medida dos amorreus, ou seja, ainda haverá um prazo para eles. E quando encheu a medida dos amorreus, Deus mandou aniquilar os amorreus. Então, de repente, a maldade humana não chegou ainda a um limite que Deus fala, agora basta, eu não posso mais tolerar isso. É possível. Em número 7, alguns também apontam para a questão da evangelização. Eu fiz uma menção breve disso recentemente. Quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu concordo com isso, falei disso no vídeo anterior, fiz uma breve menção disso agora, há um minuto atrás, mas eu não posso também levar isso ao extremo de colocar Deus dependente de mim. Deus quer que a igreja pregue, mas ele não vai ficar esperando pelo Rodrigo. Até eu falei mais sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta no vídeo da semana passada e assista. Número 8. Alguns falam também da questão da perfeição. O que seria isso? Deus está esperando que o povo dele atinja um nível de maturidade espiritual e assim esteja pronto para que ele possa reclamá-los como seu. Número 9. Há aqueles que falam da soberania de Deus, apontam a soberania. Deus fixou uma data desde a eternidade, porém, na sua sabedoria, ele preferiu não revelá-la, a fim de que nós não desanimemos, e a espera, então, ela é predeterminada, mas não pós-estabelecida. Então, assim, desde lá de trás, Deus já estabeleceu que a volta dele seria naquele dia, e ponto. É mais ou menos parecido com aquela questão que no há tardança. E, por fim, número 10, alguns pegam também o framework, o arcabouço do grande conflito. Deus quer que o universo conheça o seu caráter, e se ele fizer a derrocada final do mal antes do tempo, pode ser que o universo não esteja maduro para realmente estar num estágio de eternidade em que o mal não se levante por segunda vez. Então a espera ou demora nasceu com um grande conflito e terminará com ele. Qual a conclusão que eu tenho? Eu não tenho assim uma preferência por essa opção das 10 que eu dei ou daquela. Também não significa que eu endosse as 10, mas também não jogo fora as 10. Eu acho que cada uma delas, com exceção talvez de uma ou duas, que são bem liberais assim, que negam até a volta de Jesus, as demais que apontam para a Bíblia têm, em momentos diferentes, uma faceta que me põe para pensar. De fato, a questão do evangelismo é algo sério. Deus está esperando que a igreja assuma. De fato, Deus estabelece um plano, mas ele pode mudar de acordo com a circunstância. Embora no seu caráter, a Bíblia diz que Deus não mude. Agora, alguém pode pensar, tá, Rodrigo, mas como que um Deus onisciente pode tardar o plano dele? Será que Deus não sabia desde o início? Sim e não. Como assim, Rodrigo? Você me confundiu. Como sim e não? Eu vou explicar a você. Vamos colocar uma pergunta. Como um ser onisciente, qual Deus, pode conversar com um ser de pensamento limitado? Bem, eu dei um exemplo aqui nesse vídeo. Quando eu quero conversar com uma criança e explicar algo para ela, eu explico numa linguagem diferente da que eu uso num congresso de arqueologia. Eu explico numa linguagem mais infantil, com emblemas ou símbolos ou comparações até infantis para que ela possa entender. Se uma professora faz isso para ensinar uma criança o beabá, se um artista, por exemplo, um desenhista, quando vai fazer um desenho para uma criança, ele não faz um desenho como ele faria para um adulto. Se ele vai desenhar, por exemplo, um cachorrinho, ele faz o cachorrinho com o olho, com uma carinha, com uma boquinha, que não é de um cachorro normal. Se ele vai desenhar um avião, ele desenha um avião gordinho, assim, com o lugar ali da hélice, quase como se fosse o nariz do avião. No lugar daquele vidro ali, ele colocaria 2 olhinhos. O avião não tem olho. Então, quer dizer, ele infantiliza a realidade para que a criança possa entender. Não é uma mentira, é uma adequação da realidade. Ele não está mentindo para a criança quando ele desenha o avião com boquinha e olhinhos e nariz. Ele não está mentindo para a criança, ele está adequando a realidade para a criança, para que a criança possa entender. E aí faz um desenho para a criança, um avião de pelúcia, que não tem nada a ver com um avião feito por um engenheiro aeronáutico, tá bem? Deus faz a mesma coisa.
Agora só que tem uma diferença. Deus, ele não simplesmente pretende descer ao nosso nível. A Bíblia fala que Jesus se esvaziou de sua divindade para nos salvar, é claro, mas antes da salvação também para revelar a divindade para nós. Em outras palavras, se Deus simplesmente fingisse um diálogo conosco, ele seria uma pessoa, um pretender, como diz em inglês, um falso, alguém que está pretendendo ser o que não é. E Deus não mente para o seu caráter, Deus não mente, Deus não atua como um ator de teatro. Ele revela aquilo que ele é. Então o que Deus faz com a sua onisciência? Para que o diálogo seja real. Ele faz como, é um exemplo que eu sempre dou, você já deve ter ouvido aqui na internet, ele faz como um motorista de um carro que tem uma BMW e talvez ele precisa conversar com alguém que não aceita andar de carro. Então ele pega e sai a pé com essa pessoa e deixa a BMW na garagem. Quando aquele motorista está andando a pé com a pessoa que não pode andar na BMW, ele não está fingindo que está andando a pé, ele de fato está andando a pé. Mas ele também não perdeu a BMW dele. Ele está voluntariamente deixando de usá-la, deixando-a na garagem. Deus tem a capacidade também de pegar os seus atributos e simplesmente não usá-los. E se Deus pega a sua onisciência, repito, ele não a perde, como o dono do carro não perde a BMW, mas ele simplesmente desarma a sua onisciência, ele vem ao nosso nível e pode fazer uma pergunta honesta. Adão, onde você está? Caim, onde está o seu irmão? Essas perguntas de Deus são tão honestas como a de qualquer ser humano para outro ser humano. Não são perguntas retóricas. É o mesmo elemento que Deus usa para atender a minha oração. Quando eu peço assim, Senhor, eu te peço o que você quer, meu filho. Ele está falando comigo de verdade. Quando ele ri das minhas piadas, ele está rindo de verdade. Quando ele se torna um de nós, ele se torna um de nós de verdade. Não é como dizia o gnosticismo, que Jesus aparentou ser humano, o docetismo, mas nunca foi. Ele foi de verdade. Então Cristo é a revelação de Deus. E quando nós conversamos com a divindade através de Jesus, por isso que a oração é através de Jesus, ele fala ao nosso nível. Por isso ele chegou a dizer para os discípulos, enquanto estavam na terra, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Ou seja, Jesus não perdeu a onisciência dele, mas ele a deixou de propósito trancada para descer ao nosso nível. É assim que Deus fala conosco. E assim, Deus falando conosco, ele também pode mudar os planos. Eu entendo que os planos de Deus, como ele não é arbitrário, ele vai de acordo com as circunstâncias da humanidade, seriam como o Waze. Todo mundo, quando já dirigiu o Waze, quando você marca da sua casa, olha, daqui da minha casa até tal lugar, o Waze está marcando 2 horas e 50 minutos. Tudo bem. Mas se tem um acidente na pista, se tem um tráfego que não estava programado, o Waze começa a atualizar. Se eu paro no meio da estrada para poder abastecer, para poder almoçar, o Waze vai atualizando. Aquele tempo original que ele marcou quando eu saí da minha casa já não é mais o mesmo. Se ele falou que eu ia chegar no destino às 3 horas e 50 minutos, agora ele já começa a colocar 4h10, 4h15, 4h25. A mesma coisa à volta de Jesus. Quando ele fala, meus filhos, poderia ser agora, é porque poderia ser. Como poderia ser para Israel a entrada em Canaã muito mais cedo do que foi. Percebeu? É uma pena que nós ainda estejamos aqui. Mas nós não devemos desanimar com isso. Sabe, eu fico até pensando, o Apocalipse capítulo 7 fala que havia 4 anjos segurando os 4 ventos de Deus. É uma passagem que o Apocalipse retira de Jeremias, os ventos da tempestade, da angústia, da briga, da guerra das nações. Mas quando os anjos vão soltar esses 4 ventos, vem um outro anjo e fala, segura porque os filhos de Deus ainda não estão selados. E o que impede o término do selamento dos filhos de Deus? Será que não é o próprio fato de que os filhos de Deus ainda não estão maduros o bastante para receber o selo? Será que é porque os filhos de Deus ainda não estão desejando o bastante a volta de Jesus? E eu digo para você, se o que me faz desejar a volta de Jesus é só o sofrimento, eu não estou desejando bastante a volta de Jesus.
Se eu só desejo a volta de Jesus com mais força porque eu recebi uma notícia aqui de câncer ou porque eu perdi um ente querido, então não estou desejando bastante a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque significa que se eu não tiver sofrimento, eu não vou querer que ele volte. É como uma pessoa que se desonesta, mas ele só atua se o fiscal estiver olhando. Então ele não é honesto. Ele é apenas um legalista. A diferença entre o honesto e o legalista é que o legalista cumpre porque a lei manda. O honesto faz mesmo que não tiver ninguém observando. A minha vontade, o meu anseio pela volta de Jesus é honesto ou legalista? Se ele é honesto, eu desejo com ardor a volta de Jesus, mesmo que eu esteja numa boa, com salário na conta, saúde em dia, todo mundo que eu amo em redor, tudo às mil maravilhas. Agora, se eu só desejo com força a volta de Jesus quando a tragédia bate, então tem um problema aí. Perceberam? E eu quero ler uma passagem para vocês que é o que me conforta. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 em diante, diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Ou seja, as cidades na época de Abacuque tinham as leis, ficavam em pedras na porta da cidade, como o Código de Hammurabi, por exemplo, que não é da época de Abacuque, é bem antes, é da época de Hammurabi, século XVIII a.C., mas serve de referência. Então ele podia escrever ali de modo que até quem passasse correndo visse, ou seja, continua anunciando. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, pois certamente virá e não tardará. Essa tradução que eu fiz aqui, que eu li aqui, que é a Nova Almeida atualizada, não está muito boa. E porque no original hebraico está assim: se a visão, no hebraico está literalmente assim: a visão se apressa pelo fim, né? Porque tardará, mas certamente não tardará. Então parece até uma contradição. Porque fala que vai tardar, mas não vai tardar. É que a palavra tardar, que aparece no início ali, é itmaat. Itmaat significa tardar mesmo, atrasar. Mas a palavra que eles traduziram por tardar no final é iaer, que significa prolongará. Então, traduzindo ao pé da letra o hebraico, está dizendo o seguinte: prega a mensagem, tá bom? Porque ela vai se cumprir no tempo determinado. Ela corre rápido para o fim e não falhará. Porque atrasará, assim está no hebraico, porque a visão atrasará, demorará, tardará, mas não se prolongará. O que quer dizer isso? Depois do tempo apontado por Deus, ela não vai demorar mais nem um segundo. Ou seja, quando Deus determinar que ele fecha a porta da graça, nem um segundo a mais. Então, ainda que seja de uma ótica humana, a tardança é real. Porque para mim, pelo menos 2000 anos é muito tempo para esperar. Mas eu sei que Deus é o especialista. E especialistas fazem coisas que a gente não entende. Então, lembrando que Abacuque significa o abraço de Deus, eu fico confortável no abraço de Deus, colocando em prática na minha vida essa mensagem. Escrevendo a mensagem de Deus em tábuas para que possam ser lidas, por isso que eu estou colocando vídeos na internet e aguardando, porque pode até atrasar. Ainda que seja aparente, está demorando. Ainda que não seja o tempo que o Waze disse que eu chegaria no destino quando eu sair de casa, um dia eu chegaria no destino. E eu decido, mais uma vez, aguardar o meu Senhor. Até aquele dia em que eu olhar ao céu e vir uma nuvenzinha branca, anunciando que finalmente a espera terminou. Que Deus abençoe você e sua família. Continuemos aguardando a volta de Jesus. Amém.